Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula hoje. E antes de começar a nossa aula, nós vamos fazer uma oração e depois vamos ler o versículo da Bíblia. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia. Que tu possa, Senhor, nos dar sabedoria, que tu possa, Senhor, nos dar entendimento para que possamos dar continuidade às nossas aulas, ó Deus. Tu sabes o quanto está sendo difícil para nós, professores, para os alunos, para os pais dos alunos também, ó Deus, que tu possa nos dar paciência também, que tu possa, Senhor, nos dar compreensão, para que possamos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, ó Deus. Que tu possa estar sempre, Senhor, no controle de tudo, direcionando para que possamos fazer o nosso trabalho de acordo com o teu agrado, ó Deus. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, hoje, o nosso versículo vai ser Isaías 62, versículo 10. Diz assim: Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo. Aterrai, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeiras aos povos. Então, a nossa aula de hoje é geografia, então nós vamos falar de desenvolvimento urbano. E aqui no nosso versículo, ele fala, né? Deus diz assim: Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeiras ao povos. Então, como a gente vai falar de desenvolvimento urbano, de como é que está iniciando uma cidade, então aqui nesse versículo, Deus fala que para apartar, né, para aterrar as estradas e limpar. Então, quando a gente vai construir, quando a gente vai ter uma construção de uma cidade, nós precisamos aterrar alguma coisa, né? Nós precisamos limpar para que saia algum lixo, alguma pedra. Nós precisamos do caminho para passar. Então, tudo isso Deus já deixou nesse versículo em Isaías, e hoje a gente trazendo para o nosso contexto de desenvolvimento urbano, é isso que nós precisamos limpar a terra, nós precisamos aterrar alguma coisa, nós precisamos fazer caminho, que é para poder ter um desenvolvimento urbano, que é o desenvolvimento da cidade, é a construção de uma cidade, certo? Então vamos lá para o nosso assunto de hoje. Eu tenho aqui esse cartazinho que eu fiz para vocês, para demonstrar, né? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui eu tenho uma cidade que ela ainda está sendo construída. Ela tem várias casas, mas ela ainda está em construção. Olha a pista dela, ela não está nem pronta, né? As ruas não estão nem prontas ainda. Aqui eu tenho uma cidade mais antiga. Nessa daqui eu tenho uma cidade mais antiga, uma construção. Naquela época as casas como elas eram construídas e como a cidade se desenvolvia. Aqui eu já tenho a cidade mais desenvolvida. Aqui essa parte está à noite e já temos alguns morrinhos aqui, né, que as pessoas elas fazem as casas nos morros, nos lugares inadequados. E o que é que acontece? Quando vem a chuva, aí vem as barreiras caem em cima das casas, vem os alagamentos, vem a devastação daquele morro, né, com as casas. Então isso é muito triste para aquelas pessoas que moram nesses lugares, que não é apropriado para a construção de casa. Aqui nós temos já uma cidade bonita. Aqui a praia, ela está toda pronta. Ela já está toda desenvolvida.
porque aqui tem os prédios, tem os carros, tem as casas, tem toda a movimentação de pessoas, tem tudo que você precisar aqui nessa cidade, né? Porque ela já está uma cidade pronta, certo? Então, a cidade, ela surge. Como é que surge uma cidade? Como é que acontece uma cidade? Uma pessoa chega, faz uma casa, outra pessoa chega, faz outra casa, vai chegando. Daqui a pouco já tem uma quantidade boa. Eles se juntam e vão construir a cidade como? Vamos fazer o nome das ruas, vamos separar as ruas, vamos separar as avenidas, vamos fazer praça. Depois que eles fazem isso, eles vão dar nome para as ruas, para as avenidas, para as praças, né? E todas as cidades grandes, ela possuem um centro. O centro é o quê? O centro, ela é parte da cidade que é mais movimentada. Então, você, toda vez que vai ao centro, você vê um movimento muito grande de pessoas se locomovendo, de carros, né? De casas. As casas são muito grudadinhas. Dificilmente você vai ver um terreno no centro da cidade. Então, no centro, a movimentação ela é bem maior. No centro de algumas cidades menores, elas têm sempre as igrejas, ficam no centro, os supermercados, as lojas, os bancos, os restaurantes, os shoppings, né? Só que aqui na cidade grande já existem bairros que existe shoppings, existe restaurante, existe outros tipos de coisa. Mas cidade pequena ainda fica mais na parte do centro da cidade. Então, geralmente no centro as casas e os apartamentos eles são construídos, né? Muito pertinho um do outro. E não, como eu já disse para vocês, não existe terrenos lá no centro. Então, toda a movimentação, tudo que você precisar, tudo que você quiser fazer, você vai ter que ir no centro das cidades menores. Então, a nossa aula de hoje é sobre isso, o desenvolvimento urbano. Então, aqui, ó, vou mostrar mais uma vez a paisagem para vocês verem a diferença, né, do crescimento de uma cidade, como é o desenvolvimento dela, como ela vai se desenvolvendo. Vou colar isso aqui no caderno de vocês, que está falando um pouquinho da cidade, do desenvolvimento. E aqui tem algumas coisinhas só para vocês responderem, certo? Então, essa atividade vai para o caderno, vou colar no caderno de geografia de vocês. E vocês vão ler e vão entender como o desenvolvimento das cidades acontece. Então, a nossa aula de hoje é só, espero que vocês tenham gostado e tenham todos um bom dia. Tchau!